Seguimos então com a leitura do livro A Gênese, em sua edição original, feita ainda nos dias em que Kardec vivia. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo, em concordante com os espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza, e não por valores religiosos, certo? Sem dogmas. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Paraíso Perdido. Já temos uma nota de número 141. Na sequência de alguns versículos, colocou-se a tradução literal do texto hebreu, que encontra mais fielmente o pensamento primitivo lá de Moisés. O sentido alegórico resulta-lhe mais claramente. Nota de Allan Kardec. Item 13, capítulo 2, 8. Continua Moisés. Ora, o Senhor Deus plantara desde o início um jardim delicioso, no qual colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus tinha também produzido da terra toda a sorte de árvores belas à vista e cujos frutos eram agradáveis ao gosto, e a árvore da vida no meio do paraíso, com a árvore da ciência, do bem e do mal. Fez sair Jeová Elohim da terra. Min Haadama, em hebraico. Me perdoem a pronúncia. Toda árvore boa à vista e bom para comer, e a árvore da vida. Eu não sou capaz, hein? Veget Hakiakim, me perdoem. No meio do jardim, e a árvore da ciência e do bem e do mal. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou no paraíso. Item 122, uma nota de rodapé. Paraíso, do latim paradisus, feito do grego paradeisos, jardim, vergel, local plantado de árvores. Termo hebreu empregado na Gênese é Hadan, com o seu mesmo significado. É uma nota de Kardec. Continuando. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou no paraíso, de delícias, a fim de que o cultivasse e o guardasse. Ele lhe fez também este comando, e lhe disse: comei de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou Jeová Elohim ao homem, Hal-Hadan, dizendo que toda árvore do jardim, Haga, tu podes comer, mas não coma jamais do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, porque simultaneamente que vós o comeis, morrereis muito certamente. E da árvore da ciência do bem e do mal, está escrito em hebraico, não comerás, porque no dia em que tu o comeres, tu o morrerás. Que coisa incrível! Quer dizer que você não pode ter ciência, tem que continuar ignorante? Bom, não é hora de eu comentar nada. Vamos continuar a leitura. Capítulo 3º, 1. Ora, a serpente era o mais sutil de todos os animais que o Senhor Deus havia colocado sobre a terra. E ela disse à mulher: por que Deus a comandou e não a recomendou a não comer do fruto de todas as árvores do paraíso? E a serpente era astuta, mais que todos os animais terrestres que houvera feito Jeová Elohim. Ela disse à mulher, está em hebraico, me perdoem, eis o que lhe disse Elohim: vós não comereis de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu-lhe: comemos de todas as frutas, de todas as árvores que estão no paraíso. Ela disse à mulher, a serpente: do fruto miperi, das árvores do jardim nós podemos comer, mas para aquele que é o fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos comandou que não o comer jamais, nem jamais tocá-lo, do perigo que não fugiríamos do perigo de morrer. Olha que estranho, até a conformação. A serpente retrucou à mulher: seguramente nunca morrereis, mas é que Deus sabe que tão logo comeres dessa fruta, vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher considerou então que o fruto dessa árvore é bom para comer, que era belo e agradável à vista. Tendo tomado dele, ela o comeu e o deu a seu marido, que o comeu também. Ela viu, a mulher, que era boa a árvore como nutrição e que era viável a árvore para compreender. E ela tomou o seu fruto. Como eles perceberam a voz do Senhor Deus,
que passeava pelo paraíso à tarde, olha só, Deus passeava pelo paraíso à tarde, quando um vento doce se eleva. Eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, para se esconderem ante a sua face. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde estás? Adão respondeu: Percebi sua voz do paraíso e eu tive temor, porque eu estava nu. Eis porque eu me escondia. O Senhor lhe replicou: E de onde soubesse que estavas nu? Senão do que comeste do fruto da árvore do qual eu vos havia proibido comer? Adão respondeu-lhe: A mulher que me deste por companheira apresentou-me com o fruto dessa árvore e eu o comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isto? Ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi dessa fruta. Então o Senhor disse à serpente: Por que fizeste isso? Tu és maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rastejarás sobre os ventres e comerás a terra todos os dias de tua vida. Então, antes disso, a cobra tinha pernas? Meu Deus, é muita coisa infantil nesse texto. A gente percebe, me perdoem, eu vou comentar, me perdoem. Quer dizer, a gente está nitidamente que o texto é para que você não aprenda nada, para você não retrucar o que diz Moisés. Quer dizer, você não pode ter conhecimento. A árvore do conhecimento era proibida. Vocês percebem como tem aqui uma forma de você conduzir o povo à ignorância. Isso é terrível, meu Deus do céu. Mas vamos continuar lendo o livro. Vamos lá. Quer dizer, até então a cobra tinha perna. Colocarei um ódio sobre ti e a mulher, entre a raça dela e a tua. Ela te romperá a cabeça e tu tentarás de mordê-la pelo calcanhar. Deus disse também à mulher: Eu vos afligirei de vários males durante a gravidez. Vós parireis na dor. Estareis sob o domínio do seu marido, e ele vos dominará. Disse em seguida a Adão: Por que escutaste a voz da vossa mulher, que comesse do fruto da árvore da qual eu vos faria resguardo de comer? A terra será maldita por causa do que fizeste, e vós não tirarás do que nutrir durante toda a vida, senão com muito trabalho. Ela vos produzirá espinhos e dificuldades, e vós vos nutrireis da erva da terra. Comerás vosso pão com o suor do vosso rosto, até que retorneis à terra de onde houvesse sido tirado, porque sois pó e voltareis ao pó. E Adão deu à sua mulher o nome Eva, que significa a vida, porque ela era a mãe de todos os seres viventes. Meu Deus! O Senhor Deus fez também para Adão e sua mulher hábitos de pele, hábitos, quer dizer, roupas de pele, com os quais ele os revestiu. E disse: Eis, Adão, para tornar-te como um de nós, sabendo sobre o bem e sobre o mal. Impeçamos, pois, agora, não conduza sua mão à árvore da vida, que não tome também seu fruto, e que, comendo desse fruto, não viva eternamente. Ele disse: Jeová, Elohim, eis o homem foi como um de nós para o conhecimento do bem e do mal. E atualmente ele pode estender a mão e pode tomar da árvore da vida. Aí vem uma frase, toda ela em hebreu, que vocês me perdoem. O Senhor Deus o fez sair do jardim das delícias, a fim que pudesse trabalhar ou laborar na cultura da terra de onde havia sido tirado. E em tendo expulsado, pôs querubins ante o jardim das delícias. Temos aqui uma nota 143. Meu Deus do céu! Que texto castrador, escravizante, meus amigos. Eu já o conhecia, lógico, mas lendo aqui agora para vocês ficou mais duro, impossível Deus ser assim. Mas me perdoem por todos esses comentários, mas é impossível resistir. Nota 143. Do hebreu, vou tentar, querub é boi, charad, trabalhar. Anjos do segundo da primeira hierarquia, que se apresentavam com quatro asas, 4 faces e pés de boi. É uma nota de Allan Kardec. Eu nem sabia que existia isso. Continuando. Em tendo expulsado, pois querubins ante o jardim das delícias, os sido tirado. Me perdoem, eu vou começar direito isso aqui. Me perdoem mesmo, mas eu fiquei atordoada com esse texto. Em tendo expulsado, pois colocou querubins ante o jardim das delícias, os quais faziam cintilar
uma espada de fogo, para guardar o caminho que conduzia à árvore da vida. Meu Deus. Continuando, sob uma imagem pueril e por vezes ridícula, se nos prendermos à forma, a alegoria oculta por vezes as maiores verdades. Existe uma fábula mais absurda, à primeira vista, que Saturno, um deus, devorando pedras que ele tomara por seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, o que há de mais profundamente filosófico que essa figura? Se nela procurarmos o sentido moral? Saturno é a personificação do tempo. Todas as coisas sendo a obra do tempo, ele será o pai de tudo que exista. Mas também tudo que se destrói com o tempo. Saturno, devorando as pedras, é o emblema da destruição pelo tempo dos corpos, os mais duros que são seus filhos, já que eles se formaram com o tempo. Meu Deus! Realmente, Kardec aqui está comparando o texto de Moisés a uma fábula, a uma mitologia, como é Saturno, um fato mitológico. Continuando, o que escapa a essa destruição a partir dessa alegoria? Júpiter, o emblema da inteligência superior, do princípio espiritual que é indestrutível. Essa imagem é mesmo tão natural que, na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, diz-se de uma coisa deteriorada ao longo dos anos, que ela é devorada pelo tempo, corroída e desgastada pelo tempo. Item 16. Toda a mitologia pagã, na realidade, é apenas um vasto quadro alegórico dos diversos lados bons e maus da humanidade. Para aqueles que procuram seu espírito, é um curso completo da mais alta filosofia, como se as nossas fábulas modernas. O absurdo era tomarmos forma pelo fundo, mas os padres pagãos só ensinavam a forma, seja porque alguns nada soubessem, seja porque tinham interesse em manter o povo nessas crenças que favoreciam seu domínio, seu controle. Por isso era mais proveitoso que a filosofia. A veneração do povo pela forma era uma fonte inesgotável de riqueza, devido aos donativos acumulados pelo templo. As oferendas, os sacrifícios eram feitos por intenção aos deuses, mas na realidade era em proveito dos seus representantes. Um povo menos crédulo seria menos dado a imagens, às estátuas, aos emblemas e aos oráculos. Sócrates fora condenado como ímpio a beber cicuta por ter querido secar essa fonte, colocando a verdade no lugar do erro. Naquele tempo ainda não estava em voga queimar vivos heréticos. E 5 séculos mais tarde, Cristo foi condenado a uma morte infamante, como ímpio, por ter, como Sócrates, querido substituir a letra pelo espírito, e porque sua doutrina toda espiritual faria ruir a supremacia dos escribas, dos fariseus e dos doutores da lei. Meus amigos, eu vou me permitir, muitos comentários aqui. Por que Jesus foi sacrificado? Porque naquele tempo, o Sinédrio tinha campos de criação de animais. Os que se achavam em pecado compravam esses animais da fazenda do Sinédrio, levavam para dentro do templo, eram sacrificados. Quer dizer, havia sacrifício de sangue dentro do templo para pagar, em tese, os pecados. E depois o mesmo Sinédrio vendia essa carne. Isso era um grande negócio. Precisava que todos acreditassem nisso. Aí chegou Cristo Jesus e disse para as pessoas, para não contrariar a lei, disse o seguinte: vocês podem fazer uma doação para o templo com aquilo que vocês têm no quintal de vocês. Levem do seu trigo, do seu fruto, até mesmo dos seus animais. Certo? Sua pomba, sua galinha. Então, isso foi irritando o Sinédrio. Não bastasse isso, Jesus chega lá nos vendilhões do templo e esparrama tudo. Disse que aquilo era pecado, que na casa do Pai não podia ter comércio. Entendem? Então o Sinédrio não aguentou. Nós precisamos matar esse homem, porque ele está acabando com a nossa fonte de renda. Já não se mata mais e agora ele impede o câmbio também.
Porque a pessoa tem que pegar o seu dinheiro, levar para os cambistas, trocar pelo dinheiro de lá, quer dizer, onde eles tinham mais lucro, para poder comprar as coisas. Gente, é assim, isso é até hoje. Até hoje as pessoas compram o seu lugar no céu com dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, porque tudo é de Deus. Me perdoe muito fortemente, mas eu não podia aguentar. Eu tinha que falar isso. Vamos continuar. Da mesma forma como a Gênese, onde é preciso ver as grandes verdades morais sobre figuras materiais, que tomadas literalmente seriam também absurdas, tanto quanto em nossas fábulas, tomar-se-ia literalmente as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Adão é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, onde predominam os instintos materiais, que não sabe resistir. Até esqueci de falar, né? A cobra falava naquele tempo, igual nas fábulas. A árvore, como árvore da vida, é o emblema da vida espiritual, como a árvore da ciência, o é da consciência que o homem adquire do bem e do mal pelo desenvolvimento da sua inteligência, do seu livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre os dois. Ele assinala o momento onde a alma do homem, cessando de ser conduzida pelos seus instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. Nota número 144. Interpretando dogmaticamente essa passagem, a Igreja, como todas as religiões ancestrais, considera a degeneração da alma, admitindo Adão criado virtuoso, justo e sábio, tornando-se ignorante, moral, passível de sofrimento físico depois da queda. A doutrina espírita explica a alegoria do fruto do bem e do mal, com a aquisição do livre-arbítrio de forma progressiva. Assim, a responsabilidade pelos atos também é progressiva e proporcional ao progresso adquirido. Desse modo, a alma se desenvolve pela moral autônoma, respondendo por seus atos somente na medida que adquire entendimento e experiência no decorrer das reencarnações. Supera os instintos pela razão, da razão advém o livre-arbítrio e por meio deste adquire o senso moral. Nota do editor. Vamos continuar. O fruto da árvore é o emblema, o objetivo dos desejos materiais do ser humano. É a alegoria da cobiça. Resume sobre essa mesma figura os motivos de sedução ao mal. Ao comer, ele sucumbe à tentação. Nota número 145. Em nenhum texto o fruto é identificado pela maçã. Esse termo só é encontrado nas versões infantis. A palavra do texto hebraico é peri, que tem as mesmas acepções do francês, sem especificação de espécie, talvez tomado no sentido material, moral, alegórico, próprio e figurado. Entre os israelitas não há interpretação obrigatória, desde que uma palavra tenha várias acepções, cada qual a entende como queira, desde que a interpretação não seja contrária à gramática. O termo peri, de pericarpo, tem sido traduzido em latim por malum, que se fala da maçã e de todas as frutas. É derivado do grego melon, partido do verbo melo, interessar, tomar atenção, atrair. Muito interessante. Continuando. A árvore cresce no meio do jardim de delícias, para mostrar que a sedução está no próprio meio dos prazeres, e mostrar, ao mesmo tempo, que o homem dá preponderância aos divertimentos materiais. Ele se ata à terra e se distancia do seu destino espiritual. Nota 146. Em sua interpretação psicológica pelo Espiritismo, o mal é o abuso das necessidades instintivas e, quando transformado em hábito, torna-se imperfeição. O espírito simples e ignorante não é bom nem mau. Somente quando adquire razão e livre-arbítrio é que se torna responsável por seus atos e escolhas e pode então adquirir imperfeição se escolher esse caminho, sendo o sofrimento moral inerente à imperfeição. Aquele só termina quando o espírito supera este. Assim, o mundo moral é regido por leis naturais e não por atos intempestivos de Deus, como castigos e recompensas.
Continuando, a morte, da qual está ameaçado, caso enfrente a proibição que lhe é feita, é uma advertência das consequências inevitáveis, físicas e morais, que arrastam a violação das leis divinas de Deus, gravou em sua consciência. É bem evidente que não se trata da morte corporal, a morte física, já que, após sua falta, Adão viveu por longo tempo, bem antes da morte, se não dito da perda dos bens que resultam do progresso moral, prejuízo do qual sua expulsão do jardim de delícias é a imagem. A serpente está longe de ser atualmente o tipo de esperteza. Entra aqui mais pela sua forma que por sua índole. É, pois, uma alusão à perfídia dos maus conselhos que se insinuam como a serpente e dos quais, frequentemente, por essa razão, não se desconfia dela. Aliás, se a serpente, por ter enganado a mulher, foi condenada a rastejar sob o ventre, seria preciso dizer que anteriormente ela tinha pernas, é como eu comentei lá. Então não seria uma serpente, seria outro bicho. Que coisa, que infantilidade. Por que impor como verdade a fé ingênua e crédula das crianças tão evidentes alegorias e que, iludindo o seu julgamento, fazem-nas mais tarde verem a Bíblia como uma trama de fábulas absurdas? Pois é, aí é que tá. Item 18. Se a falta de Adão é literalmente ter comido uma fruta, não poderia, incontestavelmente, por sua natureza quase pueril, significar a rigor como o que foi ferido. Não seria nem mais racional admitir que esse seja o fato que geralmente lhe é atribuído. Deus, considerando esse fato como um crime irremissível, teria condenado sua própria obra, já que a tinha criado como homem para a propagação. Se Adão entendeu nesse sentido a proibição de tocar da fruta, da árvore, e ele se tornasse escrupulosamente conformado, onde estaria a humanidade e o que teria sido dos descendentes do Criador? Se fosse assim, Deus teria criado o imenso aparelho do universo para dois indivíduos e a humanidade teria surgido contra sua vontade e suas previsões. Que coisa, meu Deus! Deus não teria jamais criado Adão e Eva para ficarem sós na terra. E a prova está mesmo dessas palavras que ele endereçou imediatamente após sua formação. Então eles estariam ainda no paraíso terreal. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e vós a subjugue. Capítulo 1, versículo 28. Pois a multiplicação do homem, da humanidade, era uma lei desse paraíso terrestre. Sua expulsão não pode ser por causa do fato suposto. O que deu crédito a essa suposição é o sentimento de vergonha pelo qual Adão e Eva sentiram à vista de Deus e que os levaram a se cobrir. Mas essa vergonha, ela mesma, é uma figura por comparação. Simboliza a confusão que todo culpado sente em presença de quem tenha ofendido. Item 19. Qual é, pois, em definitivo, essa falta tão grande que pudesse resultar na reprovação da perpetuidade de todos os descendentes daquela que tenha cometido? Caim, o fraticida, não foi tratado tão severamente. Nenhum teólogo pôde defini-la logicamente, porque todos, não saindo da letra, voltam-se ao círculo vicioso. Atualmente sabemos que essa falta não é um fato isolado, pessoal de um indivíduo, mas que compreende sobre um fato alegórico único o conjunto dos abusos dos quais pode se tornar culpada a humanidade ainda imperfeita na Terra, e que se resume nessas palavras: infração das leis de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando a humanidade, é simbolizada ela mesma por um ato de desobediência. Dizendo a Adão que ele tiraria seu alimento da terra com o suor da sua fronte, Deus simboliza a obrigação ao trabalho. Mas por que faz ele do trabalho uma punição? O que seria da terra se ela não fosse fecundada, transformada, saneada pelo trabalho inteligente do homem? Disse no capítulo 2, versículos 5 e 6. O Senhor Deus não tinha ainda feito chover sobre a terra, e não havia nenhum homem para trabalhá-la. O Senhor formou, pois, o homem do barro da terra.
Essas palavras, comparadas com as seguintes, enchei a terra, prova que o homem estava desde a origem destinado a ocupar toda a terra e cultivá-la. E outra, que o paraíso não era um lugar circunscrito a um canto do globo. Se a cultura da terra deveria ser uma consequência da falta de Adão, resultaria que, se Adão não tivesse pecado, a terra não teria sido cultivada e que os desígnios de Deus não teriam sido cumpridos. Para vocês verem, meus amigos, como o texto é infantil todo ele. Com um pouquinho de inteligente, a gente vê que está cheio, crivado de falhas. Continuando. Por que ele disse à mulher, porque ela cometeu a falta, ela parirá com dor? Como a dor do parto pode ser um castigo, já que é uma consequência do organismo e que está provado fisiologicamente que é necessária? Como uma coisa que é conforme às leis da natureza pode ser uma punição? É o que os teólogos nem podem ainda explicar, e o que não poderão fazer enquanto não saírem do ponto de vista onde se situam. Entretanto, essas palavras, que parecem tão contraditórias, podem ser justificadas. Observemos a princípios que, se no momento da criação de Adão e Eva, sua alma viesse de ser tirada do nada, como se ensina, eles deveriam ser noviços em todas as coisas. Eles não poderiam saber o que é morrer, já que estavam sós sobre a terra, tanto que eles adivinham do paraíso terrestre. Não haviam visto ninguém morrer. Como teriam podido compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhe fazia? Como poderia Eva compreender que parir com dor seria uma punição, já que, tendo acabado de nascer para a vida, ela nunca tinha tido filhos, além do que ela era a única mulher no mundo? As palavras de Deus não deviam ter para Adão e Eva nenhum sentido, apenas tirados do nada. Não podiam saber nem por que nem como eles surgiram. Não deviam compreender quem é o Criador nem o motivo da proibição que eles lhe fazia. Sem nenhuma experiência das condições da vida, eles pecam como crianças que atuam sem discernimento, o que torna mais incompreensível ainda a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre toda a humanidade. O que é um impasse para a teologia. O Espiritismo explica sem dificuldade e de maneira racional, pela anterioridade da alma, pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anomalia da vida do homem. Com efeito, admitamos que Adão e Eva, tendo já vivido tudo, se encontraria justificado. Deus não lhes fala nunca como crianças, mas como seres em estado de compreender e que o compreendem, prova evidente de que eles tiveram uma experiência anterior. Admitamos, entre outras coisas, que eles tivessem vivido em um mundo mais avançado, menos material que o nosso, onde o trabalho do espírito suplantava o trabalho do corpo, que por sua rebelião à lei de Deus, caracterizada pela desobediência, eles tivessem sido excluídos e exilados para a reparação na terra, onde o homem, por consequência da natureza do globo, está sujeito ao trabalho corporal. Deus tinha razão de lhes dizer: no mundo em que viver, de hoje em diante, vós cultivareis a terra e dela tirareis o vosso alimento com o suor da vossa fronte. E para a mulher, vós parireis com dor, porque tal é a condição desse mundo. Não é verdade? O paraíso terrestre, do qual se tem inutilmente procurado os vestígios sobre a terra, era, pois, a figura do mundo venturoso, onde tinham vivido Adão, ou antes a raça dos espíritos dos quais ele é a personificação. A expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram encarnar-se entre os habitantes do mundo, ou seja, da terra, e a mudança de situação que veio a seguir. O anjo, armado com uma espada reluzente, que defende a entrada do paraíso, simboliza a impossibilidade na qual estão os espíritos dos mundos inferiores em penetrar nos mundos superiores, antes de terem mérito pela sua depuração. Ver logo após o capítulo 14, item 9. Caim, após a morte de Abel, respondeu ao Senhor: minha iniquidade é por demais grande para poder obter o seu perdão. Vós me enxotastes hoje da superfície da terra, e eu irei me esconder ante vossa face. Serei fugitivo e vagabundo sobre a terra. Qualquer um, pois, me encontrará e me matará.
O Senhor lhe respondeu: Não, isso não ocorrerá, porque quem destruiu Caim será punido severamente. E o Senhor colocou um sinal sobre Caim, a fim de que quem o encontrasse nunca o matasse. Meu Deus, que coisa! Caim, sendo retirado de diante do Senhor, tornou-se vagabundo sobre a terra e habitou pela região oriental do Éden. E tendo conhecido sua mulher, de onde é que saiu essa mulher? Ela concebeu e pariu Enoque, que construiu em seguida uma cidade que chamou Equinóquia, em nome do seu filho. Como ele encontrou essa mulher? Onde ela saiu, se Deus só criou Adão e Eva? Não é? Basta pensar um pouquinhozinho. Caso se reporte a letra da Gênese, às quais consequências se chegam, Adão e Eva estavam sozinhos no mundo, após a expulsão do paraíso terrestre. Só posteriormente tiveram filho Caim e Abel. Ora, Caim, matando seu irmão, retirando-se para outra região, não reviu mais seu pai e sua mãe, que se tornaram novamente sós. Só muito tempo depois, com a idade de 130 anos, que Adão teve um terceiro filho, chamado Sete. Após o nascimento de Sete, ele viveu ainda, conforme a genealogia bíblica, por 800 anos e teve filhos e filhas. Maravilha, hein, meus amigos? Continuando. Quando Caim veio estabelecer-se no oriente do Éden, existia apenas sobre a terra 3 pessoas: seu pai, sua mãe e ele próprio, por seu lado. Entretanto, ele teve uma mulher e um filho. Quem poderia ser essa mulher? De onde teria podido encontrá-la? Ele construiu uma cidade, mas uma cidade supõe habitantes, já que não é presumível que ele tenha feito para si próprio, sua mulher, seu filho, nem é que tenha podido construir sozinho. É preciso, pois, inferir esse relato, que a região era povoada. Ora, não poderia ser pelos descendentes de Adão, que não havia outro senão Caim, os 2 homens. Como é que só existia Eva de mulher, segundo o texto. A presença de outros habitantes resulta desta palavra de Caim: Eu serei fugitivo e vagabundo, e aquele que me encontrar me matará. Quer dizer, tinha mais gente. E da resposta que Deus lhe deu: quem poderia ele temer que o matasse, e que utilidade teria o signo que lhe foi incutido para preservá-lo, se não ia encontrar ninguém? Não existiu ninguém? Ora, se havia sobre a terra outros homens além da família de Adão, é aí que eles estavam antes deles, não é? Já tinha gente antes. De onde essa consequência, tirada do próprio texto da Gênesis, que Adão não é nem o primeiro nem o único pai do gênero humano? Seriam precisos os conhecimentos que o Espiritismo trouxe tocante ao relacionamento do princípio espiritual do material sobre a natureza da alma, sua criação em estado de simplicidade e ignorância, sua união com o corpo, sua marcha progressiva indefinida por meio de existências sucessivas e dos mundos que são igualmente degraus na trilha do aperfeiçoamento, sua libertação gradual da influência da matéria pelo uso do seu livre-arbítrio, a causa de suas tendências boas ou más, das suas aptidões, o fenômeno do nascimento e da morte, o estado do espírito na erraticidade, enfim, o porvir é que é o prêmio dos seus esforços para melhorar-se e de sua perseverança no bem, para lançar luz por todas as partes da gênese espiritual. Graças a essa luz, o homem, ou seja, o ser humano, sabe daí para frente de onde vem e para onde ele vai, porque está sobre a terra e porque sofre. Sabe que o seu futuro está entre suas mãos e que a duração de sua privação da liberdade nesse mundo depende dele. Da gênese saída da alegoria estreita e mesquinha, mostra a ele grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considera desse ponto de vista, a Gênese confundirá a incredulidade e a vencerá. Meus amigos, me perdoem por todos esses comentários, mas eu não ia aguentar. Espero que vocês pensem a respeito. Comentem comigo aí embaixo, na área dos comentários, o que vocês estão achando de todas essas fábulas. Um grande abraço e até breve.